entrou agora, tá? Tá ok, professor. Que aí a gente já começa agora. Professor Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e o senhor? Bem também. Que bom. Professor, os colegas pediram para a gente gravar, tá? Por isso que eu já estou colocando aqui já para a gente organizar. Claro, sem problema. Que aí fica, né, depois que quiserem registrar direitinho aí, tranquilo. Deixa eu só pedir para o professor Edilson ou a professora Rafaela entrar e colocar o link do Forms para vocês, para gerar o certificado, só um minutinho. Bruno, Stephanie, João, o pessoal de Palmeiras está dizendo que não está conseguindo entrar, mas vocês entraram pelo aquele link mesmo que está no grupo, não é isso? Exatamente, foi aquele que o professor Gustavo passou para a gente no grupo. Então, joia, eu mandei aqui de Professor novo. Marcelo, copia e manda no WhatsApp, talvez eles conseguem. Sim, eu fiz sem isso ser agora. Pela agenda, né? Eu mandei pelo WhatsApp aqui. Então tá ok, obrigada. Para mim deu certo também, Marcelo. Eu copiei aqui o número que vocês mandaram no grupo. Às vezes eles estão tentando conectar num navegador onde a conta principal seja uma conta particular, professor. Então pede para verificar isso, porque se for particular ele tem que alterar a conta que ele está conectando. Exatamente. Sim. É até bem lembrar, professor, os meninos vão entrar aqui e colocar o link do Forms para vocês preencherem e já gerar o certificado. Aí tem que realmente estar logado também com e-mail institucional, porque aí senão a gente não consegue pelo Forms. Então vamos lá, enquanto vocês conseguem me auxiliar aí, professor Ivan, professor Marcelo, agradecer a presença de vocês, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a elaboração de avaliação, da avaliação no modelo institucional. Sei que outros professores já estiveram aqui, mas a gente sempre busca trazer mais algumas informações para colaborar. Disse hoje na formação, na parte da manhã, que o objetivo não é ensinar, né, nada disso, a gente está todo mundo aqui construindo e aprendendo juntos. O objetivo é exatamente que a gente possa trocar algumas experiências. E quer queira ou quer não, a gente acaba, por estar, né, um tempinho a mais aí, à frente de alguns processos que são realmente dolorosos para a gente com relação à avaliação, e um deles chama-se revisão de prova, né? Não somente na instituição, mas toda e qualquer instituição de ensino superior, a gente tem aí essa situação de pedido de revisão de prova, né, que é uma possibilidade. A gente sabe que isso é muito chato quando a gente chega numa situação de, às vezes, por uma duplicidade no enunciado, né, por uma questão que talvez tenha tido um duplo sentido, né, ali, a gente chega em algumas dúvidas por parte de aluno e acaba sendo desgastante tanto para vocês, quanto também para a parte administrativa. E, para além disso, para que a gente realmente entenda, né, todo esse processo avaliativo. Coloquei aqui na sequência desse título, avaliando competências e habilidades, e a gente vai entender o porquê. Porque hoje nós estamos lidando com um processo de avaliação diferente do processo de avaliação tradicional, né? Aquele processo de avaliação que a gente lidava só com conteúdo, né? Eu tenho certeza, eu trouxe um modelinho que eu chamo aqui de um modelinho de avaliação bem tradicional, para que a gente lembre, né? Sei que a maioria das carinhas aqui bem novinhas, mas a gente tinha, né, um padrão de prova, tanto que o nome era esse, né? Um padrão de prova que era basicamente isso que eu vejo aqui na questão número 1. Os recursos do Fundeb são aplicados a letra A, letra B, ou seja, o enunciado e a alternativa, tá vendo? Sempre isso. A questão 3, sobre a escola crítica, é correto afirmar enunciado e alternativa. Aquela coisa, bem, o que é isso? Cite isso. Né? A questão, ela já iniciava com o enunciado e depois já passava para as alternativas. E a gente vem conversar um pouquinho sobre essa diferença. Primeiro que a avaliação, ela está no campo, né, específico da didática, da pedagogia. E o porquê que é necessário, às vezes, a gente sentar no ensino superior para conversar sobre a avaliação. Grande parte de nós, né, fizemos bacharelado e não fizemos licenciatura. Mas quando a gente tem uma pós-graduação, né, que seja a nível de especialização, o mínimo, ou depois um mestrado, um doutorado, isso nos habilita à docência do ensino superior.
Só que isso nos habilita a docência do ensino superior, só que nós não podemos perder de vista a parte da didática, a parte da pedagogia, que é importante, e que nós, a nível de curso bacharelado, como profissionais, né, a maioria de nós aqui somos bacharéis, né, salvo o professor Marcelo, eu fiz um bacharelado e uma licenciatura, a gente acaba não aprendendo, né, algumas questões voltadas para a questão de didática, e é por isso desse momento também, tá? Então, lembrar que a concepção tradicional que nós tínhamos, esse material é de vocês, tá? Ao final aqui eu já vou gerar o PDF, mandar no e-mail de todos vocês, nós fizemos assim de manhã, para que vocês tenham esse material mesmo também aí como um apoio. A concepção tradicional é de que, antes falava-se de prova, né, como instrumento de medição e aferição da aprendizagem. O próprio nome já falava, prova. O aluno tinha que provar ao professor aquilo que ele aprendeu, né, e isso, as questões, a maioria eram em formato mesmo de decorar. Travou só para mim ou para vocês também? Travou aqui também. Aqui também. Não lembrava de mais nada daquilo. Professora, Por quê? desculpa. Travou alguns segundos aqui, uns 20 segundos. A fala da senhora travou para nós. Voltamos agora, professor? Sim, ok. Deve ter sido alguma coisa na rede que até as carinhas de vocês está com com um linkzinho diferente aqui. Mas voltamos então. Qualquer coisa me fale aqui, professor. Então, e agora uma concepção atual de que, além do instrumento de medição, porque a avaliação ainda é um instrumento de medição, a gente tem que dar nota, a gente tem que dar conceito, né? Mas ele funciona como um meio diagnóstico de oportunidades e aprendizagens específicas. Nós temos que entender as nossas avaliações como diagnóstico, sim, não somente para o meu aluno e para a turma, mas também para mim, né? Por meio desse diagnóstico, que é a avaliação, eu posso entender, talvez, que uma metodologia num conteúdo ministrado não tenha sido tão boa, talvez os recursos que eu utilizei não tenham alcançado aquela turma, e também o diagnóstico do meu processo de ensino-aprendizagem. Eu falo que nós temos, né, enquanto profissionais, que ter essa humildade de nos autoavaliar, e a gente sabe disso. Às vezes a gente termina, passa uma aula ali, a gente termina, poxa, não fluiu como eu esperava, né? E que a gente tenha essa humildade mesmo, né, de parar e, poxa, deixa eu utilizar um outro recurso, uma outra metodologia para a gente retomar a tudo isso. E, principalmente, pensar a avaliação como um momento precioso de acréscimo de aprendizagem do aluno. Este disponibiliza todo o conhecimento e atenção. Que a gente possa, de uma forma muito inteligente e estratégica, utilizar o momento da avaliação como um momento rico de aprendizagem. O meu aluno ele não vai aprender só no momento da minha aula, né? No momento da minha aula prática, no momento da minha aula expositiva. Não, que ele possa aprender também no momento da avaliação. E, principalmente, que é o momento onde o aluno está centralizado. Quem, né, de nós ali, se a gente voltar na nosso processo educacional, a turma poderia estar lá, a maior bagunça, o professor falar assim, esse conteúdo é de prova. O silêncio total, o que foi, professor? Qual que é o conteúdo? Já colocava uma carinha ali já né, na frente ali, uma caveirinha na frente do conteúdo, já escreve lá, né, vai cair na prova, porque, infelizmente, a gente vem de uma política pública de educação, de um processo educacional que valoriza mais momentos específicos de avaliação. Né? Que bom seria se a gente conseguisse chegar a uma maturidade, né, de alunos, de todos aí, que o processo de aprendizagem ele é um processo, daí é um processo, né? E não algo estático, parado ali só no momento da avaliação. Mas que ainda, infelizmente, como a gente tem, né, esse momento estático aí, que a gente saiba utilizá-lo da melhor forma possível. Quais seriam as posturas pedagógicas na prática da avaliação? Eu tenho que pensar primeiro que quando eu estou avaliando o meu aluno, eu tenho que ter um compromisso com a profissão. Porque quer queira ou quer não, todos nós, professores, a gente tem que ter esse compromisso, mas eu sempre brinco que, se eu sou professor de educação básica,
da educação infantil, esse aluno vai passar para o ensino fundamental, do fundamental para o médio, do médio para o ensino superior. Das nossas mãos, esses meninos vão partir para onde, professores? Para o mercado de trabalho. Daqui a pouquinho eles serão professores de educação física, serão contadores, serão cirurgião-dentista, serão agrônomos, serão contadores aqui, estou olhando a professora Elizabeth, no meu professor Ivan, professor Bruno, eles serão farmacêuticos, né? Ou seja, engenheiros civis, né, professora Ana Paula? E aí a gente percebe o quê? Que a gente tem que ter esse compromisso com esses profissionais que aí estarão. Outra postura pedagógica importante, formação adequada e consciente. Por mais que os nossos alunos eles cheguem com a bagagem, infelizmente, pequena, e isso cada vez mais está acontecendo, porque, né, a gente está recebendo esse déficit da educação básica. Nós, em especial, aquilo que a gente vem falando desde a semana de planejamento, a gente tem que lembrar que esses meninos que estão entrando para nós em específico, os professores que estão aí nos primeiros períodos, gente, esses meninos fizeram um ensino médio com 2 anos remoto. Então, a gente sabe da deficiência e sabe da dificuldade, né, que eles terão. Então, que a gente entenda, seja sensível a essa dificuldade, sim, mas que a gente também seja coerente no momento da elaboração das nossas avaliações, para que a gente não perca de vista a qualidade dos nossos cursos. Esse comprometimento permanente, que afinal de contas nós estamos formando novos profissionais daqui 4, 5, ou talvez daqui poucos meses, quem está aí no último período. Uma atenção plena e cuidados em todas as intervenções. As avaliações nos permitem momentos de intervenções, sim, tá? E uma clareza no relacionamento com os alunos. Eu falo que aquilo que é negociado de forma clara, com as cartas na mesa, nunca sai, né? Nunca sai caro. Desde o primeiro momento, expor qual que é, né, ao nosso tipo de avaliação, quanto que vai valer a avaliação, quanto que é cada questão da avaliação, né, e não ter elementos surpresas, né? As nossas avaliações não podem, de forma nenhuma, ser acerto de contas com o aluno. Nós já vivenciamos isso, né, em momentos difíceis da educação, onde as provas, onde os momentos da avaliação eram o momento de acertar as contas com os alunos. Aquela turma que eu não gosto, aquela turma que me distratou, aquela turma que não me desrespeitou, aquele aluno, eu vou pesar a mão para que ele seja punido, para que a turma seja punida. Nós somos profissionais e, como tal, a gente sabe muito bem que a gente tem que ter uma clareza muito grande, né, nesse instrumento avaliativo. Não é momento de acerto de contas. E, principalmente, professores, trabalhar o erro, né? Eu falo que a gente vem de um processo avaliativo, primeiro enquanto alunos, depois enquanto professores, que busca o erro. A gente só, né, quer cheirar o erro ali, localizar para punir. E o erro nas avaliações, durante muito tempo, ele era sinônimo de punição. Se o meu aluno errou, ele vai ser punido, vai ser diminuído em nota e tudo mais. Claro, né, a gente não tem como atribuir, né, uma pontuação da questão ao aluno que errou, mas que eu utilize esse erro como uma fonte de informação. A professora Rafaela está colocando o formulário de presença aí para vocês no chat, tá? Só peço que acessem com o login do e-mail institucional, e aí, assim que vocês acessarem, né, será gerado o certificado para vocês. Obrigada, professora Rafaela. Então, que esse erro seja uma fonte de informação para o professor. Se uma determinada questão, o professor Bruno elaborou uma questão, né, uma ali, ele estava achando que a questão era facílima, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. A hora de eu estar elaborando a questão, eu falo, nossa, estou dando uma questão de graça para os alunos. Aí, a hora que eu vou corrigir, vem um desespero, porque a maioria da sala errou aquela questão, né? E, ou seja, que eu possa utilizar, poxa, o que aconteceu? Né? Algum problema realmente no conteúdo, não assimilaram direito, foi a metodologia que eu utilizei, foi ao enunciado da questão que ficou, às vezes, com duplo sentido e não entenderam, que isso possa ser uma informação. Outra questão, o erro como sendo um sinal de estruturação em construção. O nosso aluno, ele está em construção. Ele não é um profissional, né, ainda. Ou seja, a gente está em processo de formação. Então, nós, enquanto essa postura pedagógica, temos que trabalhar esse aluno como um profissional em construção,
Professora Rafaela, o formulário é o mesmo da visita do centro? Talvez houve uma confusão no link aí. A professora Stephanie está perguntando. Ela vai substituir, professora. Outra questão deve direcionar a atuação do professor. Porque, às vezes, terminamos a nossa N1, né? Corrigimos a nossa N1, devolvemos a nossa N1. Eu vou precisar retomar alguma metodologia, mudar uma metodologia de ensino, porque eu percebia que para a N1 ali, nessa turma, não funcionou. E, então, que a gente possa direcionar as nossas atuações a partir disso, tá?